Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um dos absurdos que tem acontecido no cenário político acaba de acontecer, tudo porque as eleições de 2026 estão chegando. Ciro Gomes, que surge a cada 4 anos, de 4 em 4 anos, para poder concorrer à presidência, acaba de fazer uma denúncia contra Lula. Lula fez a denúncia contra Ciro Gomes, tudo porque as eleições de 2026 já estão chegando. O presidente acionou a justiça contra o ex-ministro por supostas ofensas em um vídeo publicado na internet. E nós já mostramos aqui para vocês que agora ninguém mais pode fazer ofensas a Lula ou principalmente denunciá-lo. Eu vou mostrar para vocês primeiro um vídeo, um áudio, onde mostra e retrata aquela mulher que está sendo condenada por ter chamado Lula de ladrão. Aonde vamos parar? E agora Ciro Gomes também está sendo emparedado. Então qualquer pessoa agora que proferir várias palavras, vários elogios a Lula serão colocados contra a parede. E meus amigos, se preparem, porque só o começo, e o judiciário já disse que vai apoiar qualquer medida que Lula tome. O Lewandowski liberando para que a Polícia Federal investigue a mulher que gritou Lula ladrão. Pra onde nós iremos? Aí eu fiz uma piada, meu Deus, pra onde é que vai ter cadeia? Pra onde que a gente vai parar, então? Ladrão. Estamos vivendo uma censura silenciosa, discreta, com a direita, mas vai ser pra todos. E eles vão esperar representantes lutando por todos, não terão mais a força e esse gargalo para poder dar essa ancoragem para lutar. Porque enquanto estão rindo, o mundo está desmoronando. E isso vai vir com muita força e não vai ter para onde correr. As esperanças que a gente tinha era o Supremo, e o Supremo hoje já se mostrou que vão atacar qualquer um que se coloque no caminho deles. E aí o Ciro Gomes veio e fez o pronunciamento, né, sobre a sua defesa. Claro que ele não iria deixar por menos. As eleições já estão chegando e eis que surge Ciro Gomes novamente no cenário político do nosso país. Nos últimos anos, eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Tudo porque ele foi ministro de Lula, amigo de Lula, companheiro de Lula. E é lógico que agora ele não iria fazer essa mazela de desonrar o Lula. Só que aí depois das negociações e também de todas as denúncias públicas que Ciro Gomes fez contra Lula, Lula foi então na AGU e denunciou o Ciro Gomes para então pagar pelos seus erros e pagar pelas suas falas. A briga dos dois acaba de começar. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. Mas é a pura verdade. O problema é que o Ciro sempre aparece no meio, né, próximo das eleições. E isso a gente já sabe faz tempo. Mas tudo que o Ciro Gomes disse de Lula é a mais pura verdade. Alvo de um processo movido pelo presidente Lula em meio à Advocacia Geral da União, o ex-ministro Ciro Gomes disse por meio de um vídeo no sábado ser perseguido pelo chefe do executivo, a quem se referiu como covarde na publicação. No mês passado, a AGU acionou a Justiça Federal do Ceará contra Ciro por ofensas a Lula em postagens nas redes sociais. De acordo com a ação, o ex-presidenciável atribuiu ao petista os crimes de corrupção e peculato, ao insinuar em vídeo que Lula teria recebido propina para implementar o programa Crédito do Trabalhador. No vídeo citado, reproduzido em ambas as plataformas, o interpelado Ciro Gomes, autor das postagens,
fez uma insinuação sabidamente falsa, sugerindo que o presidente da República teria se beneficiado de propina como condição à implementação da recente política intitulada Crédito do Trabalhador, diz o trecho da petição da AGU. Então, o que nós percebemos nesse momento é que qualquer pessoa daqui para frente que faça menção, critique, que coloque a boca no trombone para denunciar ou simplesmente para falar a verdade do que o governo tem feito, preparem-se, porque é da AGU para cima que as pessoas vão começar a responder. E salvaguarda aqueles que acham que vai ser somente para a oposição. Ciro Gomes nunca foi oposição, sempre foi parceiro. E já está sendo denunciado. Imagine a oposição, a direita, quem realmente critica o governo Lula. O documento apresenta a transcrição do discurso de Ciro, divulgado em março. E ele colocou da seguinte maneira: eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham um exagero? É que vocês não sabem, como é que nasceu o mensalão. Foram os paus mandados do Lula vendendo o cadastro de aposentados do INSS para o Banco Rural. Também, na ação, a AGU indica ser necessário que o interpelado esclareça e detalhe as ofensas vinculadas e, através de suas explicações, possa claramente ratificar ou negar as suas afirmações, assim delimitando o alcance real de suas palavras e expressões, razão pela qual a presente medida se impõe como objeto de melhor conduta. Aqueles estão querendo endireitar Ciro Gomes e colocá-lo de vez num centro que ele nunca quis estar, mas que na verdade vai estar nos próximos dias. O ex-ministro rebateu a ação da AGU e criticou o Lula claramente. E isso foi o que deixou o Lula perturbado. Ciro Gomes voltou às redes sociais no sábado para contestar a ação da AGU. Em um novo vídeo, o pedetista reclamou da perseguição e chamou o presidente Lula de covarde e fez críticas ao programa do governo. E essa perseguição que eles chamam se chama lawfare, que é uma perseguição por duras críticas que pessoas comuns, pessoas do meio político, fazem aos governistas. E ele disse da seguinte forma: nos últimos anos eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos, agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Agora, finalmente, o maior dos agentes, dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia, está manipulando o próprio poder da presidência da República, que entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. E aqui não é tentativa, eles vão conseguir calar Ciro Gomes. A pergunta que fica é quando Alexandre de Moraes vai entrar na jogada? Porque quando ele entrar, Ciro Gomes certamente vai pagar muito caro pelo que está falando contra o sistema.